toda a casa. Não era um vento, não era uma tempestade, era um som, como de um vento impetuoso e veemente. Encheu aquele recinto. E eles começaram então a falar em novas línguas, começaram a receber então a promessa do Pai, que de Cristo eles haviam recebido, que o Espírito Santo haveria de descer. Porque a promessa dizia respeito aos que estavam presentes ali no cenáculo, obedecendo à ordenança de Jesus, mas a promessa também é para todos os que crescem em todas as épocas, em todos os tempos em que a igreja, em que o cristianismo passasse a se espalhar. Como diz a palavra, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E chegou até nós, neste finalzinho, quando diz: e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus nos chamou e a promessa se cumpriu em muitos de nós e se cumprirá em muitos que ainda não receberam, mas que estão perseverando, que estão buscando, que estão orando. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Depois então daquele momento, depois da descida do Espírito Santo, daquela explosão de línguas estranhas, que foi um fenômeno que chamou a atenção da cidade de Jerusalém, onde havia pessoas de todas as nacionalidades, pessoas que tinham ido para adorar, para a adoração. O movimento foi tão intenso, tão forte, que eles correram para o templo, afluíram ou para aquele local onde eles estavam, ali no dia de Pentecostes. E muitos achavam que estavam embriagados. E quando o apóstolo Pedro, que era aquele que havia negado a Cristo antes de ser fortalecido pelo batismo no Espírito Santo, antes de receber o revestimento de poder, aquele que era medroso, que havia negado a Cristo, que se escondeu, que por 3 vezes negara, que sequer conhecia a Jesus, agora ele com intrepidez, com autoridade do céu, revestido do poder do alto, aleluia, ele toma a palavra e começa a explicar que aquele povo não estava bêbado, tendo as primeiras horas do dia, mas ali estava se cumprindo a promessa que Deus havia feito por intermédio do profeta Joel, que dizia que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ali o apóstolo Pedro faz um apanhado de toda a história da promessa de Deus para a igreja, da promessa de Cristo para a igreja, da trajetória do ministério de Cristo e como ele havia sido rejeitado pelas autoridades religiosas e como fora preso, como fora torturado e morto. Mas ali Pedro, ele reforça de que o sepulcro não pôde deter o nosso Senhor Jesus Cristo, que ao 3º dia ele ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. E naquele discurso de Pedro, o Espírito Santo foi trabalhando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não foi pela eloquência do apóstolo Pedro, claro, ele estava revestido de poder e ele pregou com intrepidez e pregou uma mensagem que ele conhecia, porque ele aprendeu do Senhor Jesus Cristo. Mas quem faz o convencimento no coração do pecador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi trabalhando nas palavras do apóstolo, e naquele dia quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo, aleluia, e receberam-o como Salvador, foram batizados nas águas, receberam ali a adoção de filhos, aleluia, filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ali a igreja começou, nos primeiros anos da igreja, ali começou a haver uma grande expansão do evangelho, cumprindo-se uma promessa que Jesus havia falado, que Jesus havia feito aos apóstolos e aos discípulos, de que sobre ele, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é a pedra rejeitada pelos homens, ele edificaria a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ali nasce uma igreja pujante, uma igreja forte, louvado seja o nome do Senhor. Tanto é que em pouco tempo aquela igreja, ela realmente evangelizou não só Jerusalém. A princípio, a ordem do Senhor era que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A promessa já nos alcançava até os confins da terra. A promessa já falava no Brasil, já falava no estado do Piauí, já falava na cidade de Teresina, já falava no bairro de Seu Arco Verde, onde estamos reunidos. A promessa também foi para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E esta promessa chegou, e hoje, pela graça de Deus, nós podemos glorificar o nome do Senhor, porque fomos libertos por esta palavra e fomos fortalecidos na graça do Senhor, através do Espírito que nos foi dado, que nos foi outorgado. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. E ali a igreja começa a dar os primeiros passos, uma igreja que chamava a atenção da sociedade pela união, pela unidade de uma igreja que estava nascendo forte, que estava nascendo sob a promessa de Cristo Jesus. Aleluia! Eles tinham realmente um cuidado uns para com os outros. Eles tinham a preocupação em atender aqueles menos favorecidos, de tal forma que eles tinham tudo em comum. Quem tinha riquezas, quem tinha propriedade, fazia a divisão, vendia suas propriedades, trazia os recursos, depositava aos pés dos apóstolos, e ali todos os cristãos eram atendidos, eram realmente abrigados pela igreja, eram recebidos pela igreja, era acolhido pela igreja. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. De modo que isto chama a atenção da cidade de Jerusalém, chama a atenção das pessoas que vinham a Jerusalém e que voltavam para os seus países, para as suas cidades, falando deste evangelho, e o evangelho foi se espalhando. Mas aquele primeiro, digamos assim, aquela primeira parte da igreja que nasceu ali em Pentecostes, eles se acomodaram porque estava muito bem, a igreja estava crescendo, o trabalho avivado, era tudo muito bem. É como quem está em uma igreja muito grande, em uma grande cidade, em uma grande metrópole, onde realmente há o conforto do ar-condicionado, onde há realmente todo o conforto para os seus membros, que muitas vezes se acomodam, mas a promessa de Jesus e a ordem de Jesus é para apenas começar em Jerusalém, mas que este evangelho deveria alcançar toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Como a igreja cresceu bastante, em outro discurso, quase 5.000 pessoas se converteram novamente, e a igreja cresceu em um ritmo muito acelerado, mas se acomodou em atender a ordenança de Cristo, de atender toda a Judeia, de atender Samaria, e de chegar, de levar esta palavra até os confins da terra. Quando então Deus permite que venha a perseguição, ali começou a haver uma grande perseguição aos cristãos em Jerusalém, e a Bíblia diz lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, que ali os cristãos que saíram dispersos por causa da perseguição, por onde passavam, pregavam o evangelho, por onde passavam, levavam as boas novas da salvação, e o evangelho foi se expandindo, foi alcançando as vidas, as aldeias, as cidades, os vilarejos, outros países, de modo que a igreja em pouco tempo se expandiu. Mas a promessa era para ir mais além, não era apenas a Judeia e Samaria, mas era para chegar até nós. Nós também havíamos recebido esta promessa, nós nem havíamos nascido ainda, mas a promessa já dizia respeito a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Quantos foram chamados por Deus aqui? Levante a sua mão e glorifique a Deus, porque Deus nos chamou, aleluia, aleluia, e nos nomeou para darmos fruto, e que o nosso fruto permaneça. Louvado seja o nome do Senhor. Possivelmente a igreja ali em Jerusalém, muita gente não estava frutificando, talvez tivesse muita gente ali acomodada, sem dar frutos, mas o Senhor nos chamou para frutificarmos, para multiplicarmos esta palavra, para tornarmos o Senhor Jesus Cristo conhecido em todos os lugares. E esta palavra atravessou rios, mares e oceanos, chegou a todos os continentes, e hoje nós temos aqui no Brasil uma igreja forte, uma igreja pujante. É bem verdade que tem as dificuldades, porque na igreja primitiva também já tinha. A gente vê um pouco mais além, no capítulo 5 deste livro de Atos dos Apóstolos, como também, apesar de ser uma igreja forte, uma igreja que estava revestida de poder, cheia do Espírito Santo, mas também ali havia problemas.
Como os irmãos que tinham mais condição começaram a vender as suas propriedades, traziam os recursos, depositavam ao pé dos apóstolos para atender os carentes, os necessitados. Ali também houve um casal que eles confabularam entre si de vender uma propriedade e de levar apenas parte dos recursos para o apóstolo Pedro, para os demais apóstolos. E ali Ananias chegou para o apóstolo Pedro com aquele recurso que, segundo ele, havia vendido aquela propriedade e depositou ali aos pés do apóstolo, como se estivesse realmente fazendo um ato de generosidade, fazendo algo para chamar a atenção. E o apóstolo pergunta: foi por este valor, foi por tanto que tu vendeu essa propriedade? Foi, vendi por tanto. Ele diz: olha, tu não mentistes aos homens, mas tu mentistes ao Espírito Santo de Deus. E naquela hora aquele homem caiu fulminado, porque a igreja estava nascendo e não poderia haver realmente essa corrupção, esse tipo de atitude que iria atrapalhar a trajetória da igreja. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Ele diz para ele: a propriedade não era tua. Tu não era obrigado a vender a tua propriedade. E vendendo, tu não podia ficar com recursos, não podia ficar com o dinheiro para ti. Por que tu permitiste que o diabo te enganasse, que o diabo colocasse esta semente maligna no teu coração? E ali ele caiu fulminado. Logo mais chegou a esposa Safira e confirmou a mesma história, e também foi fulminada ali por ter pecado contra o Espírito Santo de Deus, porque eles não estavam mentindo aos homens, mas ao Espírito de Deus. E isso trouxe temor à igreja, aqueles que estavam servindo a Deus, que muita gente estava iniciando a carreira cristã e perceberam que tratar com o Espírito Santo é coisa séria, que nós não podemos brincar de ser crentes, que nós devemos estar atentos à voz de Deus. Precisamos entender que nós não somos crentes por obrigação, foi uma opção que fizemos em receber a Jesus como Salvador, em confessar o nome de Jesus Cristo como Salvador. E precisamos saber que podemos até enganar o pai, a mãe, o pastor, a igreja, mas ninguém pode enganar a Deus. A nossa vida está diante de Deus, e a Bíblia diz que o Senhor tem os seus olhos como tochas de fogo, e Ele observa a trajetória da nossa vida, Ele sabe como estamos vivendo. Por isso é que nós precisamos ter este exemplo de Ananias e Safira, para também sabermos que nós não podemos mentir ao Espírito Santo, não podemos ser crente apenas aqui na igreja e lá fora levar uma vida dúbia. Não, nós precisamos ter uma vida de santidade, nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus, nós precisamos frutificar, e para isso precisamos conhecer a Deus, ao Deus que nós servimos, e precisamos dar um bom testemunho cristão. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que os que criam estavam todos juntos, tinham tudo em comum, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E qual era a doutrina dos apóstolos? Qual era a doutrina que os apóstolos pregavam? Era a doutrina que eles receberam do Senhor, era o ensinamento que eles receberam de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e que fora confirmada pelo Espírito Santo, que agora os impulsionava a pregar esta palavra, a levar esta semente do Evangelho, para que as pessoas também pudessem experimentar o gozo da salvação, como aqueles crentes da igreja primitiva estavam experimentando, a alegria da salvação, o gozo de ter comunhão com Deus. E aquilo chamava a atenção da sociedade, de modo que dia após dia Deus ia acrescentando à igreja aqueles que se iam de salvar, que se haveriam de salvar, aqueles que estavam debaixo da promessa de Deus, aqueles que haviam sido escolhidos por Deus na sua presciência, na sua onisciência, porque todos nós somos eleitos em Cristo. Quem estiver fora da videira verdadeira, este não está inserido na promessa. Não há como a pessoa que não esteja inserido na videira verdadeira ter realmente a possibilidade desta salvação. Ainda que alguém diga assim: não, mas é porque foram predestinados por Deus. Predestinados, mas na presciência de Deus, na onisciência de Deus, que Ele sabe quantos aqui servem a Deus de verdade, conhece o nosso coração, sabe tantos quantos ainda aceitarão e serão salvos, porque Ele é onisciente e Ele sabe tudo o que ainda vai acontecer no futuro.
Mas a nossa eleição é em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem estiver enxertado na videira verdadeira, quem estiver ligado a Cristo no arrebatamento da igreja, este subirá para estar para sempre com o Senhor nas mansões celestiais, para ali participar da grande ceia nas bodas do Cordeiro, promessas que Cristo nos fez. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. E precisamos fortalecer a nossa fé com estas promessas do Senhor. Precisamos fortalecer a nossa fé com estas palavras de vida eterna, que a palavra de Deus, que as Escrituras Sagradas nos trazem, porque assim estaremos fortalecendo a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. A promessa chegou até nós e hoje nós podemos glorificar a Deus e podemos fazer com que esta mensagem chegue a outros que ainda não receberam. É obrigação nossa. Nós somos, esta nossa geração é devedora, porque as gerações passadas fez o Evangelho chegar até nós, e nós também precisamos fazer com que o Evangelho chegue a outras pessoas, que o Evangelho alcance pessoas que estão escravizadas, e hoje, irmãos, são milhões e milhões de pessoas escravizadas pelo álcool, escravizadas pelas drogas, escravizadas pelo pecado de um modo geral, pela feitiçaria, escravizadas pelos vícios, escravizadas por tudo quanto tira o foco da presença de Deus, da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos esta incumbência porque esta nossa geração é devedora. Nós recebemos esta palavra, nós recebemos este evangelho e precisamos fazer com que este evangelho alcance outras pessoas. Vilas, vilarejos, povoados, nas zonas urbanas, nas zonas rurais, nas pequenas cidades, nos grandes centros urbanos, nos sertões, no litoral, nas capitais. Precisamos fazer com que esta palavra continue, que não pare, que não haja realmente o cessar desta palavra, que não haja solução de incontinuidade, porque esta palavra precisa alcançar as vidas, precisa alcançar pessoas que hoje vivem escravizadas, vivem oprimidas pela depressão. Muitas vezes ao nosso lado, onde trabalhamos, onde estudamos, onde convivemos, há pessoas que vivem escravizadas pela depressão, pela ansiedade, e esta palavra, ela é poderosa para libertar vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela é como um martelo que esmiuça a penha, que quebra a pedra do coração endurecido. Às vezes a gente passa a vida toda pregando para alguém e às vezes até desiste. Não, eu tenho um coração endurecido demais. Essa pessoa nunca vai aceitar a Jesus. De repente chega outra pessoa usada por Deus e pega muitas vezes um trabalho já iniciado e em poucos dias, em poucas palavras, em poucas mensagens, aquele coração de pedra, ele foi quebrado, aleluia, pela palavra que quebra realmente a pedra, esmiuça a penha e torna o coração do homem sensível, porque Deus troca o coração de pedra por um coração de carne, um coração insensível por um coração sensível à voz de Deus. Por isso não desista, não deixe de pregar, ainda que na sua ótica, na sua visão, aquela pessoa é endurecida demais, nunca vai abrir o coração para o evangelho. Vai sim, não desista, continue orando. Há momentos em que a gente precisa ficar somente orando, intercedendo por aquela pessoa, porque você já falou, já pregou, outras pessoas virão, mas nunca deixe o trabalho pela metade. Prega a tempo e fora de tempo, leva esta mensagem para libertar as vidas que estão oprimidas e escravizadas pelo pecado. Hoje nós temos a liberdade, a alegria de estarmos aqui para sentarmos à mesa com o Senhor, para rememorarmos o sacrifício de Cristo, para relembrarmos o que Ele fez por nós, de como Ele aceitou uma missão difícil, uma missão que o trazia, que o fez descer da sua glória e assumir a forma de servo, e achado em forma de servo se fez homem, e achado em figura de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Suportou tudo para nos dar a liberdade que hoje temos de glorificar a Deus, para nos fazer, aleluia, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E ainda há muita gente para se tornar povo adquirido, ainda há muitas pessoas para se tornar nação santa, povo peculiar de Deus, e cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte.
para que as pessoas tenham a liberdade de chegar, de se tornarem membros do corpo de Cristo e de chegarem num trabalho de santa ceia, aleluia, e poder relembrar o que Cristo fez por cada um, poder relembrar a trajetória de dor do Senhor Jesus Cristo, o quanto Ele suportou, quanta humilhação Ele suportou para nos assegurar a salvação. E o Senhor, Ele tinha em suas mãos, Ele mesmo diz, ninguém toma a minha vida, eu tenho poder para dá-la e tornar a tomá-la, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então não foi realmente ninguém que tomou a vida do Senhor Jesus assim de ímpeto, não, Ele deu a sua vida voluntariamente para nos resgatar, para nos tornar apto ao reino dos céus. E esta noite estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, para relembrarmos desta trajetória, para nos lembrarmos de que Jesus Cristo suportou a humilhação, suportou os açoites. Irmão, não é brincadeira, desde quando, daquele momento em que Jesus foi preso ali no Getsêmani, e foi levado manietado, amarrado, ele passou a noite sob pressão psicológica, sendo interrogado, sendo pressionado, e ali ele suportou firmemente. Depois ordenaram que ele fosse açoitados com um chicote chamado azorrague, em que tinha pontas de osso e de ferro ali, que cada lapada que ele recebia, ali daquele carrasco, parte do seu corpo, ali das suas costas eram dilaceradas. O seu sangue jorrava e ele suportou firme. Ele foi cuspido, ele foi escarnecido, foi esbofeteado. Zombaram dele, o obrigaram a carregar uma pesada cruz e ele suportando, porque ele sabia, aleluia, que esta palavra precisava chegar até nós. O Senhor sabia da sua missão e que através do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição, nós hoje estaríamos aqui. O Senhor já sabia na sua onisciência que esta palavra nos alcançaria, que o seu sacrifício, aleluia, nos levaria a compreendermos o mistério da cruz. Chegamos aqui para adorar o Senhor, para participarmos da ceia, como Ele disse, fazei isto em memória de mim. Então nós estamos aqui para celebrarmos a ceia, fazendo isso em memória de Cristo Jesus. Ele, naquela expressão, parafraseando, usando as nossas palavras, ele estava dizendo, não se esqueçam de mim, não se esqueçam do que eu fiz por vocês. E nós não podemos esquecer, irmãos, que Cristo doou a sua vida em um sofrimento que às vezes a gente não consegue mensurar. Mesmo vendo um filme de tanta violência como o do Mel Gibson, ali na crucificação de Cristo, mas a gente não consegue mensurar. Eu fico lembrando, irmãos, às vezes quando a gente pegava um ônibus bem lotado, que se levantasse o pé não tinha local para botar o pé novamente, e a gente ficava ali cansado, se segurando ali com aqueles ônibus lotados, e cansado, a perna cansava. Imagina Cristo ali no Calvário, com os seus braços abertos, cravados com pregos, ali naquela cruz, os seus pés cravados na cruz, e a dor horrenda que o seu corpo sentia, ali daquela coroa de espinho na sua cabeça, o sangue jorrando pelo seu rosto, escorrendo no seu corpo, e a agonia ali de morrer lentamente, vendo ali se esvaindo com o seu sangue, ali escorrendo pelo seu corpo, derramando todo o seu sangue para nos remir, sem ter uma posição de descanso, sofrendo, irmãos, por nós, para nos dar a vida. E quantas vezes, irmãos, nós não valorizamos, como diz o texto da Santa Ceia, por causa disto. Por quê? Por não valorizar este sacrifício, por não valorizar o corpo de Cristo, não valorizar o seu sangue, não valorizar o sacrifício que Ele realizou. Por causa disso, há entre nós muitos fracos, e muitos doentes, e muitos que já dormem o sono da negligência. Nós precisamos valorizar isso, irmãos. Não é pouca coisa não, irmãos, foi muito sacrifício que Jesus realizou, foi um sacrifício que nós, na nossa mente humana, não podemos mensurar nos seus detalhes. Jesus sofreu para nos dar vida, Jesus sofreu para nos trazer a paz. O castigo que estava sobre Cristo Jesus nos assegurou a paz, o castigo que estava sobre Ele, por causa das suas pisaduras, ou pelas suas pisaduras, das suas feridas nós fomos
libertos, fomos sarados, aleluia, na nossa alma, no nosso espírito, e hoje temos liberdade para glorificar a Deus. Hoje temos liberdade para sentarmos à mesa com o Senhor, irmãos. Irmãos, imagine, irmãos, que às vezes é um privilégio a gente ser convidado por um membro da igreja para participar de um aniversário, de um casamento, de alguma coisa, alguma festa na casa dele. A gente se sente honrado, se sente alegre. Imagina ser convidado para sentar à mesa com o Senhor Jesus, como estamos hoje sendo convidados para sentarmos à mesa com o Senhor. Veja, irmãos, que nós não podemos sentar à mesa do Senhor de forma indigna, sem valorizar o corpo e o sangue do Senhor. Precisamos dar valor ao que Ele fez por nós. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, para a libertação de vidas. Aleluia! Hoje somos chamados, convidados para estarmos à mesa com o Senhor. Esse gesto que muita gente não valoriza, irmãos, de tomar o pão e de comer esse pão como símbolo do corpo de Cristo, porque é um pão fabricado em uma panificadora, mas ele simboliza, ele tipifica o corpo de Jesus, que lá no Calvário foi dilacerado por nós, de recebermos este cálice, com este suco de uva que representa o sangue que Jesus verteu por nós. É uma grande responsabilidade, é um motivo de estarmos atentos quando a tentação vier, para nós estarmos atentos, para nos relembrarmos da morte de Cristo e do benefício que esta morte nos trouxe, que a ressurreição de Cristo nos trouxe. Portanto, esta noite, participe da ceia do Senhor. Quando a Bíblia manda se examinar, não é para deixar de participar. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Examine-se antes da ceia, examine durante a semana, durante o mês, durante o ano. Veja como estará a sua vida, vá analisando como estará a sua vida e se apegue a esta palavra e participe com um coração puro. Se alegre na presença de Deus, aleluia. Eu gostaria de saber se há alguém nesta noite que ainda não é crente e que quer receber esta palavra no seu coração, quer fazer a sua decisão de ser um cristão verdadeiro, de receber esta palavra e de praticar esta palavra, não apenas ser um ouvinte esquecido. Tem alguém que quer aceitar a Cristo Jesus como Salvador? Tem alguém que quer se reconciliar, que está desviado, está afastado dos caminhos do Senhor e esta noite deseja se reconciliar com Deus? Se tiver alguém para aceitar, para se reconciliar, venha. Nós estaremos lhe apresentando para que você esteja apto a participar, a sentar à mesa com o Senhor e participar da ceia do Senhor. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Aqui está, irmão Wesley. Irmão, eu quero fazer um pedido encarecidamente a cada crente aqui nesta noite. Irmão, ore pelo irmão Wesley. O irmão Wesley conversa muito comigo, ele tem muita sede de salvação, muito desejo, mas ele tem umas fraquezas que nós precisamos orar para Deus o ajudar. É nessas situações que a Bíblia nos recomenda levarmos as cargas uns dos outros. O Wesley, ele tem confessado para mim que tem medo de se perder, e ele tem desejo de servir a Deus com integridade, e nós podemos orar, irmãos, e Deus pode libertar esse jovem, aleluia, de uma vez por todas, torná-lo apto ao reino dos céus, que ele sinta o gozo da salvação, que ele sinta realmente a responsabilidade de um cristão. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor. Há mais alguém que deseja se reconciliar, deseja receber a Cristo Jesus como Salvador? Vamos orar então. Pai amado, em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, pelo sacrifício que Ele realizou por nós no Calvário, eu peço ao Senhor, eu intercedo pela vida deste jovem, eu peço que o Senhor o liberte, Senhor, pelo sangue que Jesus Cristo verteu no Calvário, que ele receba, Senhor amado, a libertação, aleluia, por completa, para servir a Deus, que ele tenha vigilância, Senhor, na sua vida espiritual, que ele sinta o gozo de te servir, Senhor, aleluia, que ele sinta realmente temor e tremor de estar na tua presença, ó Pai, e possa então, Senhor amado, ter uma vida cristã irrepreensível na tua presença, Senhor. Eu creio no teu poder, eu creio na operação do teu Espírito Santo e creio, Senhor, que este jovem, Senhor amado, pode tornar-se uma bênção, uma potência nas tuas mãos para a glória do excelso nome do Senhor. Eu oro, suplico, Senhor, e agradeço a ti em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis sentar, irmãos. Glória a Jesus. Nós agora vamos pedir ao Salatiel para
descer, convidar os diáconos para servirmos as mesas. Aleluia. Irmão, cadê irmão Neto? Irmão Neto, irmão João. Aleluia. Glória a Deus. De pé, meus amados irmãos, eu quero ler os versículos 23 e 24 do capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Depois estaremos orando pelo pão. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui, queridos, está o pão. O pão, ele não é o corpo de Jesus, e nem o será após esta oração, mas ele simboliza, e como nós vimos na dissertação da palavra, ele representa o sacrifício que Jesus ofereceu lá na cruz. Portanto, nós vamos orar pelo pão, depois os diáconos vão levar onde vocês estiverem, os membros que em comunhão estão, peguem um pedaço de pão e aguardem que nós autorizemos para que todos possamos cearmos juntos. Amém? Alguns irmãos que não podem estar hoje, como já falei, o presbítero João Machado, presbítero Joaquim Borges,